A demonologia, um assunto frequentemente ignorado nos ensinamentos cristãos, tem um significado profundo. Nosso Salvador Jesus Cristo não se esquivou de abordar os demônios durante seu ministério terreno. Então, por que a relutância agora? Ignorar essa realidade não a faz desaparecer. Os demônios são tão reais quanto o ar que respiramos. A demonologia mergulha nas origens e na natureza dessas entidades malignas, fundamentadas nas escrituras e não no sensacionalismo. Ela equipa os crentes com conhecimento vital, revelando as estratégias que estes adversários empregam contra Deus, os anjos e a humanidade. Vamos cair na real. Satanás e seus asseclas não são conceitos abstratos. Eles são seres pessoais com uma hostilidade profunda em relação a tudo que é bom. Eles não são apenas símbolos do mal. Eles estão trabalhando ativamente contra nós. Compreender isso não é apenas crucial, é necessário para a guerra espiritual. Você não pode lutar contra um inimigo que você não sabe que existe. Tiago, capítulo 2, versículo 19, acerta em cheio. Veja o que diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Isso não é apenas crença, é medo. Eles conhecem o poder de Deus e tremem diante disso. Eles não têm medo de nada, apenas da soberania de Deus e do julgamento que os espera. Ao contrário de nós, eles não têm dúvidas sobre a onipotência de Deus e a futilidade da sua rebelião. Então, o que podemos aprender com isso? Bem, para começar, vamos parar de evitar o assunto. É hora de enfrentar a verdade com coragem e convicção. Os demônios são reais, mas o poder de Deus também é. É hora de permanecermos firmes, munidos de conhecimento e fé, prontos para enfrentar o que quer que surja em nosso caminho. Algo estranho está acontecendo com os demônios em todo o mundo, e é hora de tomarmos conhecimento disso. Vivemos em um mundo onde a reverência a Deus é escassa, um mundo que não só desconsidera o Todo-Poderoso, mas ousa ridicularizar a sua existência e o nome de Jesus. É um mundo onde a menção de Deus não provoca arrepios e nem medo, onde o pensamento da sua ira não provoca admiração e onde prevalece o ceticismo sobre o seu próprio ser. No entanto, guarde minhas palavras. Um acerto de contas aguarda aqueles que ousam banalizar o nome de Jesus. Um tempo se aproxima no horizonte em que toda língua que se recusa a honrá-lo confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas sejamos francos aqui. A raiz dessa indiferença reside numa compreensão errada, fundamental da natureza de Deus. As Escrituras repetidamente nos advertem a ter respeito por Deus, como Mateus capítulo 10, versículo 28 nos alerta: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Hebreus capítulo 10, versículo 31 também diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E Provérbios, capítulo 9, versículo 10 também enfatiza assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. É essa compreensão, juntamente com a certeza da retribuição divina, que infunde medo nos corações daqueles que se opõem a Deus. Permita-me contar uma história fascinante de uma palestra na escola do seminário. Uma história que lança luz sobre o profundo terror que os demônios nutrem em relação a Jesus. Imagine um grupo de estudantes lutando com um homem possuído por uma força maligna. Ao confrontarem aquele demônio, uma voz diferente da do homem ecoou pela sala, uma voz cheia de maldade. No entanto, o que realmente causou arrepios na espinha foi a veemente aversão que o demônio demonstrou à simples menção do nome de Jesus. Essa reação visceral ressalta o poder de seu nome e ilumina o medo generalizado que os demônios abrigam com relação a Deus. Em essência, o que testemunhamos aqui não é apenas uma luta espiritual, mas um confronto entre a luz e as trevas, entre o Criador e a sua criação rebelde. E neste confronto é perfeitamente claro quem é a autoridade que reina suprema. Esta é a verdade inegável. O poder de Deus transcende todos os reinos, e aqueles que se opõem a ele o fazem por sua própria conta e risco. A onda de relatos detalhando encontros com demônios e ocorrências estranhas em diversas culturas exige uma afirmação retumbante de fé no poderoso nome de Jesus. Não é apenas um chamado, é uma proclamação fundamentada na verdade de que toda entidade, celestial ou terrena, se curva diante da autoridade de Jesus.
Essa verdade, como declarada em Filipenses capítulo 2, versículo 10, ecoa através dos tempos, causando medo nos demônios que sabem que o seu destino final os aguarda. Imagine isso: Satanás, o querubim outrora ungido, adornado com brilho e glória, enfrenta agora a consequência inevitável da sua rebelião contra Deus. É uma história de proporções cósmicas, onde o auge da perfeição angelical ousou desafiar o Criador. E pelo quê? Por poder passageiro, por ambição vã. No entanto, a justiça prevalece, pois o fogo do inferno aguarda o diabo e seus companheiros, como explicitamente declarado por Jesus em Mateus capítulo 25, versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pense sobre a destruição causada por esses espíritos malignos ao longo da história. Vidas destruídas, destinos alterados, tudo ao capricho do diabo. Mas vamos dissipar a ilusão de Hollywood. Não há domínio diabólico no Lago de Fogo. Não, em vez disso há tormento, angústia e a amarga compreensão de sua própria morte. Lembre-se dos encontros entre Jesus e os demônios durante seu ministério terreno. O tremor e o apelo deles em Mateus capítulo 8, versículo 28 fala muito. Veja o que eles disseram. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Isso é uma janela para a sua compreensão do julgamento divino e a sua consciência de uma hora marcada em que enfrentarão o seu acerto de contas. Essa visão, carregada de peso espiritual, revela a derrota iminente que aguarda essas forças obscuras. Em essência, a pergunta deles demonstra uma verdade profunda: a inevitabilidade da sua queda, a supremacia de Jesus Cristo e a urgência da humanidade se alinhar com o vencedor final. Então, sim, algo realmente estranho está acontecendo com os demônios em todo o mundo. Mas em meio ao caos, há um farol de esperança, a autoridade inabalável de Jesus que reina supremamente sobre tudo. No meio dessas ocorrências misteriosas, as pessoas muitas vezes são dominadas pelo medo, se sentindo totalmente impotentes e, por vezes, até questionando a sua própria compreensão da realidade. Mas diante desses encontros arrepiantes, há um nome que está acima de todos os outros nomes: Jesus Cristo. Repetidas vezes, foi relatado que simplesmente pronunciar seu nome interrompe abruptamente todas as formas de atividade demoníaca e distúrbios sobrenaturais. Um dos cenários mais comuns onde esse fenômeno se desenvolve é durante episódios de paralisia do sono. Imagine estar preso em um limbo aterrorizante entre o sono e a consciência, incapaz de se mover ou emitir qualquer som, com uma presença sinistra pairando sobre você. É um cenário saído de um pesadelo, confundindo as fronteiras entre o que é físico e o que é espiritual, deixando aqueles presos em suas garras, temendo genuinamente por suas vidas. No entanto, em meio a esse horror há um farol de esperança. Inúmeros relatos surgiram de pessoas que, nos seus momentos mais sombrios, encontraram consolo ao invocar o nome de Jesus. Nesses momentos cruciais, o peso opressivo é eliminado, a paralisia é interrompida e elas são libertas. É um testemunho poderoso da autoridade investida no nome de Jesus, uma força que transcende os limites do visível e do invisível. Esta não é apenas uma coleção de histórias aleatórias. Isso explora uma profunda verdade espiritual enraizada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Ao longo dos evangelhos, vemos Jesus confrontando demônios e a cada vez eles tremem de medo diante dele. Eles reconhecem a sua autoridade e imploram por misericórdia, plenamente conscientes do poder que ele exerce sobre eles. Tomemos, por exemplo, o relato de Marcos capítulo 5, versículos 1 ao 20, onde Jesus encontra um homem possuído por uma legião de demônios. Os demônios tremem de terror à simples visão dele, implorando para não serem atormentados antes que ele os expulse. É um retrato vívido da soberania incomparável de Jesus sobre o reino espiritual, uma verdade que reverbera em cada encontro que ele tem com as forças das trevas. O que é verdadeiramente impressionante nesses testemunhos e narrativas bíblicas é o inegável reconhecimento da autoridade de Jesus por parte dessas entidades espirituais. Apesar da sua rebelião contra Deus, os demônios se curvam diante da supremacia do nome de Jesus. O seu medo e submissão servem como um lembrete claro da vitória que Cristo assegurou sobre os poderes das trevas através da sua morte e ressurreição.
Para os verdadeiros cristãos, isso é mais do que apenas um pensamento reconfortante. É uma fonte de confiança inabalável. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos reside neles através do Espírito Santo. É um poder que transcende o medo, quebra correntes e traz liberdade. Portanto, diante da incerteza e do terror, anime-se no nome acima de todos os nomes: Jesus Cristo. O tremor dos demônios é um testemunho inegável do poder e da majestade de Deus. Ele é o mestre arquiteto que deu vida ao cosmos, cuja pureza está além do alcance do pecado e cujo senso de justiça é inabalável. Os demônios compreendem intimamente o seu poder, uma compreensão muito além do nosso alcance humano. Como cristãos, muitas vezes ignoramos a magnificência de Deus, dando como certa a sua presença. Ele existe em um reino além da nossa compreensão. Ele não é apenas um homem glorificado. Ele transcende toda a compreensão humana. Veja, tentamos confinar muitas vezes o Senhor Jesus a um nível ligeiramente acima de nós, algo que possamos compreender. Mas a verdade é que nunca poderemos compreender Deus completamente. Não podemos compreender um ser que existe de eternidade a eternidade, que comanda os elementos e transcende o próprio tempo. Ao contrário de nós, que temos um começo, Deus não tem nenhum. Antes do tempo começar, ele estava lá. Isso é algo que mesmo o mais rebelde dos anjos, até mesmo o próprio Satanás, não pode negar. A rebelião deles não os cegou para a onipotência de Deus, antes acentuou sua autoridade suprema. Eles tremem não por reverência, mas por medo, plenamente conscientes da sua oposição ao Todo-Poderoso. Esse medo que eles possuem não é um conceito abstrato, é uma realidade tangível com implicações profundas para os verdadeiros cristãos. Cada encontro com forças demoníacas serve como um lembrete claro da guerra espiritual em que estamos envolvidos. Ele ressalta a autoridade investida no nome de Jesus, um nome que faz até as forças mais perversas tremerem. Na grande jornada da vida cristã, o tremor dos demônios serve tanto como garantia quanto como grito de guerra. Isso reafirma a nossa posição de poder quando permanecemos na fé, nos lembrando da autoridade que nos foi concedida através do nome de Jesus. No entanto, é também um lembrete preocupante da realidade sempre presente do mal e da batalha espiritual contínua que enfrentamos. O termo "algo estranho está acontecendo com os demônios em todo o mundo" não é apenas uma frase cativante, é um reflexo da luta celestial entre o bem e o mal. Ao longo da história, inúmeros indivíduos encontraram fenômenos que desafiam qualquer explicação e que só podem ser descritos como demoníacos ou paranormais. Agora, meu amigo e minha amiga, diante dessa verdade, não fiquemos parados. Tomemos o manto da fé e nos envolvamos na batalha espiritual que temos diante de nós. Invoquemos o nome de Jesus com convicção e autoridade, sabendo que até as forças das trevas tremem à sua menção. Comente abaixo e compartilhe suas experiências. E não se esqueça de curtir e se inscrever para se manter atualizado sobre a batalha contínua entre a luz e as trevas. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Você já percebeu que sua mente e alma têm um impacto tremendo na formação de quem você é e em como você navega na vida neste mundo? Mesmo assim, embora a mente e a alma sejam poderosas, aquilo de que se alimentam detém um poder ainda maior. As coisas que você vê, as histórias que você ouve, a música que você gosta e os filmes que assiste exercem uma influência significativa. Isso não apenas molda sua mente, mas também a sua cultura ou estilo de vida de maneiras além do que você pode perceber. Ao longo da história humana, vários aspectos da civilização surgiram, mas os filmes, as séries de televisão e todo o panorama do entretenimento destacam-se como contribuintes influentes para o nosso desenvolvimento cultural e civilização. Não só possuem uma capacidade única de entreter, inspirar e motivar os indivíduos para ações positivas na sociedade, como também têm o potencial de desviar as pessoas dos valores e da moral que prezamos como cristãos. Então, o que você faz quando se depara com informações tão destrutivas? Hoje vamos mergulhar no assunto do cenário da mídia e descobrir como permanecer vigilante como cristão e não comprometer a sua fé. Tenha certeza de que, ao assistir a este vídeo com o coração aberto, você encontrará bênçãos nesta mensagem divina.
Para começar, vamos explorar se existem programas de TV que a Bíblia nos aconselha explicitamente a evitar. Que tipo de música se alinha com os valores cristãos e é segura para se ouvir? Como nossas escolhas de entretenimento impactam nossa fé em Jesus? Se você diz que a Bíblia não descreve explicitamente que tipo de entretenimento é ideal para os cristãos, você está certo. Contudo, a linguagem da Bíblia permite-nos discernir o que ela endossa e o que desencoraja. O que quero dizer é o seguinte: embora não haja menção direta de evitar certas coisas, as Escrituras alertam contra o envolvimento em comunicações malignas, enfatizando o impacto que as palavras podem ter em nosso caráter. Da mesma forma, a Bíblia nos lembra que seremos responsabilizados por cada palavra inútil proferida. No vasto mundo da mídia de hoje, vários gêneros coexistem. Notavelmente, os filmes de terror ganharam imensa popularidade, atraindo um público diversificado, incluindo cristãos. A influência que estes filmes exercem, atingindo milhões de pessoas, nos leva a refletir sobre o seu impacto potencial e o nosso envolvimento com eles. Algumas produtoras de filmes até mudaram a maneira como retratam o mal. Veja, por exemplo, filmes de vampiros. Antigamente, vampiros ou lobisomens eram criaturas horríveis e feias. Hoje são pessoas como nós e que até se apaixonam, passando a mensagem de que o mal não é tão mal assim. Agora, será que os filmes de terror são os únicos que não se alinham com os ensinamentos cristãos? A resposta é um sonoro não. Existem outros tipos de filmes por aí que realmente não ressoam com os valores fundamentais da nossa fé cristã. Em sua busca por entreter e criar conteúdo, alguns cineastas fazem de tudo, criando histórias que vão totalmente contra aquilo que acreditamos. Esses filmes fazem o pecado parecer tentador, espalham o medo como reflete e diluem nossa fé. Por exemplo, os filmes de terror alimentam esse desejo descontrolado pelo horror, mexendo com a mente dos jovens adultos e de outros espectadores. Eles pintam um quadro de que o medo é apenas uma parte normal da vida. Isso vai contra o que a Bíblia nos ensina. A palavra de Deus diz que o medo não vem de Deus. Portanto, entregar-se a esse tipo de entretenimento tem um custo. Isso nos deixa insensíveis a coisas como bruxaria, maldade, sofrimento, tortura e dor. Esse é um preço muito alto de pagar por nos divertir com essas histórias, não é? Consideremos a bruxaria. A Bíblia é bastante clara sobre isso. É uma grande proibição, de capa a capa. Você não encontrará um único versículo aplaudindo a prática da bruxaria entre os que creem em Deus. Seja adivinhando a sorte, conversando com os mortos, brincando com o vodú, lançando feitiços ou qualquer coisa assim. A posição da Bíblia sempre foi firme em condenar esse tipo de coisa. Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 10 a 12 diz: Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. A bruxaria foi um dos pecados terríveis que corrompeu o povo de Canaã, causando todo tipo de problemas e fazendo Deus decidir expulsá-los. Deus não queria que seu povo se envolvesse com bruxaria. A bruxaria tem tudo a ver com lidar com espíritos malignos, quer você saiba disso ou não. Agora, algumas pessoas, até mesmo cristãos, entendem errado. Elas acham que a bruxaria é sempre uma coisa consciente e deliberada. Algumas pessoas até acreditam que há um lado bom nisso, mas isso simplesmente não é verdade. Muitas pessoas hoje, sem saber, são atraídas pela bruxaria. Isso não muda o fato de que o que elas estão fazendo é sim bruxaria. Meu amigo e minha amiga, sempre que você procura médiuns, videntes ou cartomantes, você está se abrindo à influência de demônios e de Satanás. Essas pessoas não conhecem Deus e nem o futuro, e suas previsões não são confiáveis. Elas podem até acertar algumas previsões,
mas geralmente serão negativas e não ajudarão ninguém. Em vez disso, Deus usa a Bíblia para nos dizer quem deveríamos ser e o que o futuro nos reserva. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo adverte fortemente a igreja sobre a bruxaria e suas atividades. Ele lista a bruxaria como uma das obras pecaminosas que devemos evitar. Isso nos mostra que o Espírito Santo não tem nada a ver com essas práticas. As obras da carne vêm da nossa natureza pecaminosa, enquanto o fruto do Espírito vem do nosso eu renovado. Nossa natureza pecaminosa sempre quer coisas que são contra o Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 17 diz: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O Espírito de Deus e a nossa natureza pecaminosa, conhecida como carne, são completamente diferentes. Eles têm desejos, pensamentos e objetivos diferentes. Eles continuarão lutando entre si enquanto estivermos vivos. A carne é o que herdamos dos nossos pais, e ela nunca deixará de desejar as coisas erradas. Na verdade, só piora com o tempo. Por outro lado, o Espírito de Deus se oporá à carne a todo momento e não cederá a nenhuma de suas exigências. Pense nisso. Se você fosse o diabo, você com certeza sugeriria coisas que realmente tentassem os desejos das pessoas, não é mesmo? É exatamente assim que ele usa a mídia para prender as pessoas sem que elas percebam. O diabo tem um plano e, para realizá-lo, ele precisa de muitas pessoas ao seu lado. É por isso que ele continua recrutando sutilmente pessoas para se juntarem a ele em seu objetivo principal, que é de se rebelar contra Deus. E que ferramenta ele está usando? Os meios de comunicação. Você sabia que, em média, um brasileiro passa cerca de 4 a 5 horas todos os dias assistindo TV ao vivo e transmitindo conteúdo online? É incrível, isso equivale a cerca de 28 a 35 horas por semana gastas consumindo mídia. Isso mostra com o que as pessoas estão preenchendo suas mentes dia após dia. Imagine se essas horas fossem gastas estudando a Bíblia e orando para aprender mais sobre Deus. Seria incrível, certo? É uma verdade que os demônios estão sempre procurando pessoas que possam influenciar, porque eles são espíritos sem corpo. Contudo, os demônios não procuram pessoas cheias do Espírito Santo. Eles buscam pessoas que estão vazias. A natureza não permite espaços vazios. Por isso, os demônios procuram oportunidades para preenchê-los. Veja o que Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45 explica. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Jesus nos ensina nesta passagem que estar espiritualmente vazio torna mais fácil para os demônios assumirem o controle. Quando uma pessoa está vazia por dentro, os demônios podem entrar e assumir o controle. Podemos ver como esses espíritos malignos operam. Mesmo depois de serem expulsos, eles tentam voltar para as pessoas que deixaram. Os demônios têm diferentes níveis de poder. Alguns são mais fortes que outros. Eles podem ter um impacto muito negativo na vida de uma pessoa, tornando-a sem sentido e improdutiva. Pense no homem que vivia entre os sepulcros. Antes de conhecer Jesus, ele estava fora de controle, amarrado com correntes e morando em um cemitério. Quem mora num cemitério senão alguém possuído por demônios? Imagine só o sofrimento e o medo de viver em um lugar tão escuro e assustador. É como os filmes de terror que vemos hoje. Eles tentam sutilmente fazer com que a tortura, a dor e o medo pareçam atraentes, mas tudo isso são truques de espíritos demoníacos. A história do homem possuído por demônio em Marcos capítulo 5 nos mostra quão séria pode ser a possessão demoníaca e por que precisamos ficar longe de qualquer coisa que possa levar a ela. Houve relatos de pessoas que disseram que, enquanto assistiam a filmes de terror bastante populares,
Algo entrou nelas e suas vidas mudaram. Isso não é algo para ignorar. Muitas pessoas desmaiaram ou até vomitaram enquanto assistiam a esses filmes. Ainda mais preocupante é que alguns foram possuídos enquanto assistiam e depois atormentados em seus sonhos. Ouvi falar de uma pessoa que assistiu a um filme aterrorizante sobre um demônio na forma de uma cobra matando e atormentando as pessoas. Naquela noite ela sonhou com a mesma cobra a atormentando. Isso quase a enlouqueceu na vida real. Você pode pensar que é apenas uma questão psicológica, mas isso é mais do que apenas psicologia. É demoníaco. Como uma experiência de filme pode se tornar sua experiência de vida real e afetar sua vida social? Esta é a realidade para muitas pessoas que estão profundamente viciadas em filmes de terror. Embora nem todos caiam nesta tortura da vida real, é igualmente desanimador que aqueles que estão sujeitos a esse tipo de sofrimento agora vejam muitas torturas como normais. Eles acham que não há necessidade de simpatizar com pessoas que estão passando por traumas. Você vê pessoas rindo e zombando daqueles que estão sofrendo porque foram expostos a traumas mais graves nos filmes e agora não têm empatia pelo sofrimento da vida real. Eles até fazem esquetes cômicas com isso. Isto também é uma forma de manipulação demoníaca. Bilhões de dólares são gastos todos os anos na indústria do entretenimento para moldar as mentes e as perspectivas dos indivíduos. A verdade é que esta enorme quantidade de dinheiro vem do sistema mundano para escravizar as mentes das pessoas. O objetivo de Satanás é direto: inundar a mídia com mais e mais conteúdo, escravizar as pessoas, normalizar o pecado, enfraquecer a sua fé, encher os seus corações de medo e manipular tudo por tempo suficiente até que ele finalmente as domine. Veja o que o pecado tem feito a muitos cristãos hoje e você verá esse padrão se repetindo continuamente. O entretenimento fez com que o pecado e o temor a Deus parecessem insignificantes. O pecado não é mais visto como motivo de arrependimento. Em vez disso, é visto como uma fonte de entretenimento. Este é o plano do diabo. A influência dos meios de comunicação social está a alterar rapidamente os valores e normas sociais. A mídia é uma ferramenta poderosa e o diabo sabe bem disso. Ele está totalmente investido em maximizar esta oportunidade ainda mais do que os cristãos. Visto que talvez não consigamos nos desconectar completamente do mundo da mídia e do entretenimento, devemos deixar a palavra de Deus guiar nossos corações e mentes. Nossos limites morais devem vir da palavra de Deus e não da aceitação social. Devemos nos firmar no que a palavra diz, não no que o mundo diz. Assim como o apóstolo Paulo aconselhou em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Meu amigo e minha amiga, nossas mentes e pensamentos são extremamente importantes na vida. Eles determinam em grande parte nossas ações. Os verdadeiros cristãos deveriam ter mentes renovadas e focar nas coisas celestiais. Devemos manter nossos pensamentos nas coisas de Deus. Coisas mundanas e más são tentadoras para a nossa natureza pecaminosa. Se deixarmos que nossos pensamentos se concentrem nessas coisas, poderemos ser dominados pelo desejo por elas. Se nossos pensamentos estiverem sempre voltados para as coisas verdadeiras, puras e excelentes, seremos mais capazes de rejeitar e controlar desejos pecaminosos. Portanto, devemos ter muito cuidado com o que lemos, assistimos e ouvimos, e para onde permitimos que nossa imaginação nos leve. Se enchermos as nossas mentes com coisas indignas para os que creem em Jesus, poderemos em breve viver vidas indignas de Cristo. Então, da próxima vez que você encontrar um filme de terror que promova bruxaria ou qualquer forma de impiedade, desligue o aparelho. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Moisés é uma figura-chave no Antigo Testamento, escolhido por Deus para conduzir os israelitas da escravidão no Egito à liberdade na Terra Prometida.
Ele também é conhecido como o mediador da antiga aliança e é frequentemente referido como o promulgador da lei. Moisés desempenhou um papel crucial na formação dos livros fundamentais da Bíblia, conhecidos como Pentateuco. Sua liderança e importância no plano de Deus para a redenção fazem dele uma figura importante na história bíblica. E por isso, no nosso vídeo de hoje, quero falar sobre o que aconteceu quando Moisés faleceu. Por que Satanás lutou tanto pelo corpo de Moisés depois que ele morreu? O que causou isso e o que podemos aprender com essa história como crentes? Vamos mergulhar e descobrir juntos. Judas capítulo 1, versículo 9 diz: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. A Bíblia sugere que Satanás queria tanto o corpo de Moisés que até lutou contra o anjo de Deus, Miguel. Embora Judas não estivesse falando especificamente sobre o corpo de Moisés, a revelação nas Escrituras é algo que vale a pena examinar. Por que você acha que Satanás estava tão determinado a obter o corpo de Moisés? Antes de nos aprofundarmos nisso, vamos dar uma olhada mais de perto em Moisés. Quem era ele? Como chegou onde chegou? Como foi escolhido e o que o fez se destacar entre os israelitas? A história de Moisés começa em Êxodo capítulo 2. É interessante que o nome de Moisés seja mencionado mais de 800 vezes na Bíblia. A tradição judaica ainda afirma que ele foi o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia, e a própria Bíblia dá boas razões para esta crença. Esses primeiros 5 livros são frequentemente chamados de Livro da Lei de Moisés, e as leis dadas no Sinai foram transmitidas por meio de Moisés, tornando-o o representante da lei de Deus em toda a Bíblia. Êxodo capítulo 2, versículos de 1 a 5 diz: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetuou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as 2 donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Nesta época do nascimento de Moisés, Faraó, o rei do Egito, emitiu um decreto para matar todos os meninos hebreus recém-nascidos e poupar as meninas. Seu objetivo era diminuir as chances de uma revolta entre os israelitas. Mas a mãe de Moisés deu um passo ousado para salvar o filho, colocando-o num cesto no rio Nilo. Felizmente, a filha de Faraó encontrou o cesto e decidiu criar Moisés como se fosse seu filho no palácio, tornando-se príncipe do Egito. Mas à medida que Moisés crescia, ele não podia ignorar o sofrimento do seu povo, os israelitas. Certa vez, ao ver um egípcio maltratando um escravo hebreu, ele interveio e acabou matando o egípcio. Mais tarde, ele tentou acabar com uma briga entre 2 hebreus, mas não saiu como planejado. Ele acabou fugindo para a terra de Midian quando descobriu que o faraó e todos os demais ficaram sabendo de seu crime. Em Midian, ele conheceu e se casou com Zípora, filha de um sacerdote midianita. A vida de Moisés se desenrolou em 3 capítulos distintos de 40 anos. Primeiro, ele viveu como parte da família real do faraó no Egito. Então, ele passou os próximos 40 anos no exílio depois de ser forçado a fugir. Finalmente, ele retornou ao Egito e dedicou mais 40 anos para libertar a nação de Israel da escravidão. Essencialmente, Moisés foi um príncipe durante 40 anos, um pastor exilado durante 40 anos e depois líder de uma nação de escravos libertos por mais 40 anos. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7, nos diz: Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor.
Como Moisés conseguiu viver 120 anos e ainda ter força e vitalidade? Parece que Moisés foi fortalecido sobrenaturalmente e protegido dos efeitos do envelhecimento. Quando ele morreu, não foi por velhice, mas porque Deus havia cumprido seu plano para Moisés. Deus usou Moisés para tirar os israelitas da escravidão, registrar sua lei e guiar o povo até as fronteiras da terra prometida. Lemos em Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 a 8. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Devido à desobediência de Moisés a Deus em Números capítulo 20, versículos de 1 a 12, Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Então, quando os israelitas estavam prontos para entrar e reivindicar a terra, Moisés subiu o Monte Nebo e teve um vislumbre da terra de um ponto de vista panorâmico, e então Deus o levou. Pouco antes de nos aprofundarmos nas razões pelas quais Satanás lutou pelo corpo deste grande profeta, é importante notar que a Bíblia não nos fornece explicitamente essas razões. No entanto, podemos inferir certos fatos. Por exemplo, a Bíblia não menciona especificamente que fumar é pecado, mas entendemos a sua posição sobre qualquer coisa que faça mal à nossa saúde, e por isso podemos concluir que Deus é contra o fumo. Agora, vamos ver algumas possíveis razões. A primeira razão pela qual Satanás lutou pelo corpo de Moisés pode ter sido para promover a idolatria. A princípio, isso pode não parecer grande coisa, até que você perceba até que ponto as pessoas estão dispostas a ir para homenagear aqueles que consideram heróis ou líderes religiosos. Deus enterrou Moisés possivelmente através do arcanjo Miguel, como mencionado em Judas capítulo 9. A inclinação natural da humanidade é glorificar e divinizar os seus grandes líderes e antepassados e transformar os seus cemitérios em santuários. Isso poderia explicar por que Deus não revelou o local de sepultamento de Moisés. Consideremos as diversas religiões que começaram porque as pessoas conhecem o local do sepultamento do fundador de um movimento. É possível que Deus tenha previsto que os filhos de Israel idolatrariam Moisés, considerando as coisas incríveis que Deus fez através dele. Veja o que a Bíblia diz sobre Moisés no Salmo 103, versículo 7. Ele revelou os seus caminhos a Moisés, os seus defeitos ao povo de Israel. Moisés os conduziu do Egito à terra prometida. Transmitiu a voz de Deus com precisão e os guiou em cada passo. Esta poderia ser uma das razões pelas quais Satanás lutou para saber o seu local de sepultamento. Se Satanás lutasse por seu corpo e de alguma forma soubesse onde ele foi enterrado, poderíamos ter hoje um movimento muito poderoso na forma de uma religião. Esta poderia ter sido uma das maiores formas de adoração de ídolos na história da humanidade, dada a importância de Moisés. A segunda razão pela qual Satanás lutou pelo corpo de Moisés pode ter sido por causa do pecado. Embora Deus tenha feito muitas coisas notáveis através de Moisés, Moisés ainda era um homem com deficiências. Isto é crucial porque a Bíblia nos diz que Satanás é o acusador. Lembre-se que Moisés desobedeceu a Deus em Números capítulo 20, versículos de 7 a 12. Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não credes em mim,
para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Aqui Moisés, no momento de orgulho e raiva, desobedeceu a Deus e pecou. Até os maiores líderes e santos pecam. O pecado deve ser vencido e subjugado, ou pode irromper e causar grandes danos. Visto que Satanás é o acusador, talvez ele tenha lutado pelo corpo de Moisés porque tinha bases legais para acusar Moisés diante da presença do Pai. Se Satanás veio acusar Jó e Josué, o sumo sacerdote, ele poderia vir através de Moisés por causa deste pecado de desobediência. Meus queridos amigos, o pecado é poderoso e as suas consequências podem ser devastadoras. Embora este grande líder tivesse realizado tanto através de Deus, ele ainda era dominado pela raiva e pelo orgulho. Devemos prestar atenção mesmo quando Deus começa a nos usar para fazer grandes coisas, para que pequenos pecados não venham atrás de nós e deem motivos para acusações a Satanás. Cânticos de Salomão, capítulo 2, versículo 25 diz: Apanhem-nos as raposas, as raposinhas que arruinam as vinhas, as nossas vinhas que estão em flor. Como crentes, devemos nos proteger contra qualquer coisa que possa estragar a nossa vida em Cristo e a nossa comunhão com Ele, seja através de pecados de comissão ou de omissão. Podem ser considerados pecados pequenos, mas será que podemos realmente chamá-los de pequenos quando as suas consequências podem ser tão prejudiciais? Às vezes, essas raposas são compromissos escondidos no fundo de nossos corações. São as áreas da nossa vida onde não permitimos que a vitória de Cristo brilhe. Estas raposas impedem que o fruto do Espírito cresça dentro de nós. Por último, é interessante notar que, embora Moisés nunca tenha colocado os pés na terra prometida durante a sua vida, ele teve a oportunidade de entrar nela após a sua morte. No Monte da Transfiguração, onde Jesus deu aos seus discípulos um vislumbre de sua plena glória, Moisés e Elias, representando a lei e os profetas, estavam presentes. Moisés está agora experimentando o verdadeiro descanso sabático em Cristo, um descanso que todos os cristãos um dia compartilharão. Além disso, Judas 9 fornece um exemplo poderoso de como os cristãos devem tratar Satanás e os demônios. O relato de Miguel recusando-se a pronunciar uma maldição sobre Satanás serve como uma lição para os crentes sobre como se envolver com as forças demoníacas. Em vez de abordá-los diretamente, os crentes devem procurar a intervenção e o poder do Senhor Jesus contra eles. Se um ser poderoso como Miguel cedeu ao Senhor ao lidar com Satanás, quem somos nós para tentar reprovar Satanás e seus demônios através de palavras depreciativas? Em vez disso, Miguel disse: O Senhor te repreenda. Ele foi cuidadoso na sua linguagem ao falar com Satanás, deixando o julgamento e a condenação nas mãos de Deus, como nós também deveríamos fazer. A tentativa de Satanás de possuir o corpo de Moisés é uma demonstração clara de sua rebelião contínua contra Deus e sua ordem divina. Sempre que pode, Satanás procura opor-se a Deus, e não o faz sozinho. Ele procura pessoas que se juntem a ele em sua rebelião. Assim como ele enganou um terço dos anjos do céu, ele continua a enganar muitas pessoas na terra para que se rebelem contra Deus. Devemos ser cautelosos para não cair em seu engano e em seus planos para nos atrair à rebelião. A Bíblia nos diz para não endurecermos nossos corações quando ouvimos a voz de Deus. E eu encorajo você, querido crente em Cristo Jesus, que quando você ouvir a voz de Satanás, endureça seu coração contra seus caminhos enganosos. Permaneça firme contra ele, assim como a Bíblia nos encoraja, e repreenda-o em nome de Jesus. Você pode ter encontrado algumas ocorrências estranhas ou pode ter ouvido outras pessoas falarem sobre ver vultos ou enxergar demônios. Nessa mensagem, quero usar a Bíblia para te ajudar a compreender este assunto antigo e complexo. Os demônios podem realmente mudar sua aparência? Eles podem realmente aparecer no mundo físico? Usaremos a Bíblia para examinar isso de perto, mas antes de começarmos, é crucial que, como cristãos, aceitemos a finalidade das Escrituras. O que quero dizer? Qual é a finalidade das Escrituras? A finalidade das Escrituras significa que a Bíblia é suficiente como a palavra completa de Deus.
Ela é suficiente para nós como seguidores de Cristo em todos os aspectos de nossas vidas. A palavra de Deus é a autoridade máxima em qualquer assunto, não importa qual seja. Aqueles que acreditam que as opiniões e acordos humanos podem anular a palavra de Deus estão enganados. Podemos ouvir muitos pontos de vista sobre um assunto, mas a palavra final não foi dada até ouvirmos de Deus. Isso significa que podemos recorrer à Bíblia em busca de orientação sobre qualquer assunto, inclusive sobre demônios. Veja, a Bíblia é um livro fascinante que cobre uma vasta gama de assuntos sobre a vida e a existência humana, desde amor e compaixão até seres espirituais e entidades demoníacas. No entanto, você já se perguntou se a Bíblia fala se os demônios podem se transformar fisicamente de uma forma para outra? Bem, o problema é o seguinte: embora a Bíblia fale sobre possessão demoníaca, ela não afirma explicitamente que os demônios podem transformar um humano em outra criatura, como um cachorro ou um gato, por exemplo. Essa ideia não é apoiada na Bíblia. Os demônios descritos na Bíblia são seres puramente espirituais e não físicos. Isso significa que os demônios são imateriais. Eles são como o ar, pois não podemos vê-los, mas podemos senti-los quando se movem ao nosso redor e principalmente ver os resultados de suas atuações. É isso que quero dizer quando digo que os demônios são criaturas imateriais. Agora, é importante compreender que o reino espiritual é diferente do mundo físico em que vivemos. No mundo físico, por exemplo, muitas coisas como o tempo, o espaço e a gravidade têm um impacto significativo nas nossas vidas. Contudo, no reino espiritual, estas coisas não se aplicam. Elas simplesmente não existem. Isso significa que as leis naturais que governam o nosso mundo físico são diferentes daquelas do mundo espiritual. É por isso que pode não ser correto dizer que os demônios podem mudar de forma, como vemos nos filmes de terror, por exemplo. Compreender o mundo em que os demônios vivem pode ser um desafio, porque as regras que governam o seu mundo não são as mesmas que as nossas. Como os demônios não são seres físicos, é provável que possam se transformar. Isso significa que é possível que eles se disfarcem de uma forma que confunda a nossa compreensão da sua existência. Considere o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Nesse versículo, aprendemos que Satanás não aparece agitando uma faixa que diz: "Olá, eu sou o diabo". Não, ele é esperto. Em vez de fazer com que o pecado e o mal pareçam totalmente ruins, ele adota esse ato de esperteza. Imagine, ele brilha, cintila e parece absolutamente charmoso. Ele se disfarça de anjo e muitas vezes usa o nome de Deus, fazendo com que a rebelião à palavra do verdadeiro Deus pareça bastante razoável, transformando o pecado em algo que parece ser bom. Seu plano de jogo é inverter as coisas, fazendo com que o que é verdade pareça falso, transformando o pecado no que parece certo e fazendo com que a escuridão pareça brilhar mais do que a luz. Muitas pessoas não sabem que Satanás pode ser muito enganador para atingir seus objetivos. Às vezes, ele se esconde atrás de uma fachada de bondade para ganhar a confiança das pessoas, apenas para atacar quando estiver no meio delas. Esta tem sido a sua estratégia desde que enganou Adão e Eva no Jardim do Éden. Ele usou isso novamente para enganar Davi e fazer um censo de Israel, embora Deus tivesse ordenado que não o fizesse. É uma tática simples, mas poderosa. Considere isso por um momento. Você já se perguntou por que existem tantas religiões falsas ao redor do mundo hoje? A resposta direta é por causa do engano do diabo. Ele é muito astuto, assim como seus demônios. Vejamos uma passagem da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. A palavra anátema significa amaldiçoado, ou seja, qualquer um que pregar o evangelho que vá além daquele que recebemos, essa pessoa é amaldiçoada. Meu amigo e minha amiga, você já se perguntou por que muitas religiões falsas começaram através de um encontro com algum ser angelical ou uma visão? É bastante intrigante, não é? Mas a verdade é que esses chamados anjos podem não ser o que parecem. Na verdade, eram demônios disfarçados de anjos de luz, apenas para enganar os fundadores dessas falsas religiões. Pense nisso por um momento. Se você fosse o diabo,
Você apareceria para essas pessoas vestidas de vermelho, com 2 chifres, um garfo na mão e uma longa cauda? Claro que não. Isso seria óbvio demais. Em vez disso, o diabo vem como um anjo de luz com uma verdade distorcida. É um esquema simples, mas muito perigoso. É por isso que a Bíblia adverte fortemente que se alguém pregar um evangelho diferente daquele que Jesus e os apóstolos ensinaram, essa pessoa será amaldiçoada. Você sabia que algumas religiões populares no mundo hoje começaram com a afirmação de que os anjos lhes trouxeram revelações divinas sobre Deus e como adorá-lo? É verdade que, de acordo com a Bíblia em Hebreus 13, não devemos esquecer de mostrar bondade para com estranhos, pois podem ser anjos disfarçados. Também sabemos que os anjos são reais, e uma de suas tarefas é ministrar aos que receberam a salvação, como mostra Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Hoje existem muitas religiões ao redor do mundo com milhões de seguidores que foram fundadas em falsas alegações de visitações divinas por supostos anjos. Como resultado dessas visitas, foram apresentados a doutrinas e vícios satânicos que promovem a adoração de Satanás. Lúcifer, que agora é Satanás, sempre foi um enganador. Jesus fala sobre isso em João capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Não há verdade no diabo, meu amigo e minha amiga. Se ele foi capaz de enganar 1/3 dos anjos no céu para se juntar a ele na sua rebelião contra Deus, então devemos estar cientes do seu engano astuto. O nome Lúcifer significa cheio de luz, e não é de admirar que ele saiba como se transformar em um anjo de luz a qualquer momento. Contudo, podemos ter certeza de que ele não é da luz. Considere o que disse o apóstolo João em Apocalipse, capítulo 22, versículos 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Aqui podemos ver claramente a diferença mais significativa entre anjos e demônios. É da natureza dos anjos rejeitar totalmente a adoração, pois a adoração pertence a Deus. Contudo, é da natureza dos demônios pedir e aceitar a adoração. Na verdade, Satanás e seus anjos anseiam por adoração. Agora, por que tomei tanto tempo falando sobre o caráter de Satanás? É bem simples, porque todos os seus demônios o seguem. Eles refletem diretamente tudo o que vêm fazer. Todos eles têm a mesma natureza. É por isso que o apóstolo João ensina que não devemos ficar surpresos com o fato de Satanás poder se transformar exteriormente para se tornar um anjo de luz. Quando ouvir pessoas afirmando ter algum tipo de encontro com supostos anjos, aconselho você a tomar cuidado, pois esses sonhos, visões ou encontros podem não ser verdadeiros. Não aceite apenas tudo o que dizem a você, pois às vezes esses encontros são inspirados por demônios e não por Deus. Da mesma forma, todos os demônios são enganosos. Eles podem não necessariamente mudar sua aparência física, mas podem alterar a perspectiva daqueles que desejam enganar. O anticristo fará o mesmo durante o fim dos tempos, enganando muitos para receberem a marca da besta. Meu amigo e minha amiga, há uma grande batalha acontecendo no reino espiritual entre as forças do mal e do bem, do engano e da verdade, das trevas e da luz. Você deve estar equipado com o conhecimento desta guerra para não ser vítima da manipulação do diabo. Quando falamos sobre essas diferentes formas que os demônios podem assumir, não se trata tanto de uma mudança física, mas mais de como eles manipulam as coisas. A mudança de forma não consiste em transformar sua aparência, mas são ajustes astutos e inteligentes na forma como as pessoas veem ou vivenciam esses demônios na vida real. Além de poderem fingir ser anjos de luz, os demônios também podem assumir o controle das pessoas. Por exemplo, pense na história do endemoniado gadareno, em Marcos capítulo 5, versículos 1 ao 20. A Bíblia conta repetidamente como Jesus encontrou pessoas possuídas por demônios em seu ministério terreno. A história do homem gadareno possuído por demônios nos mostra que eles têm um desejo forte e gritante de habitar corpos humanos ou mesmo em animais. Essa história também revela que os demônios preferem habitar em corpos ou vagar pela terra em vez de serem enviados para o inferno onde eles realmente pertencem.
Ao possuir corpos, eles podem ter presença física nesse mundo, causando danos e caos. Em Mateus capítulo 12, versículos 43 ao 45, Jesus compartilhou uma lição poderosa. Ele explicou que se um demônio for expulso, retornar e encontrar a pessoa vazia, ele voltará com 7 demônios ainda mais fortes para assumir o controle. É por isso que é crucial deixar Jesus encher o seu coração e permanecer fiel, se mantendo cheio do seu espírito. É como Paulo aconselha sabiamente em Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito. Mas aqui está a boa notícia. Um demônio não pode possuir um verdadeiro cristão. Por que não? Porque o genuíno espírito da luz já habita dentro dele, impossibilitando a coexistência do espírito das trevas. É uma verdade tranquilizadora para aqueles que andam na luz da fé. No entanto, hoje, muitas pessoas não acreditam na existência de demônios. Alguns veem isso como mentiras fabricadas destinadas a manter as pessoas escravizadas a práticas religiosas ou com medo. Contudo, a Bíblia ensina e confirma que os demônios são verdadeiros seres espirituais. Eles existem com o objetivo de ajudar Satanás a destruir a vida das pessoas, voltando elas contra Deus, as oprimindo e as manipulando. Veja bem, a ideia de mudança de forma demoníaca, frequentemente retratada em filmes e na literatura, não tem base na Bíblia. Os demônios são seres espirituais e não possuem corpos que lhes permitam mudar sua forma física. No entanto, eles podem enganar as pessoas, aparecendo como anjos de luz ou como defensores da verdade. A sua capacidade de mudança não é física, mas sim espiritual, visando levar as pessoas ao erro. Portanto, como verdadeiros cristãos, é importante que permaneçamos firmes e vigilantes, usando a palavra de Deus como nossa principal referência para discernir assuntos que dizem respeito a visões demoníacas ao nosso redor. No entanto, é crucial lembrar que quando cremos em Jesus, temos autoridade sobre os demônios, independentemente de sua capacidade de mudar de forma. Esta é a herança de cada verdadeiro cristão. Como Jesus confirma em Marcos capítulo 16, versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Temos essa herança gloriosa em Jesus. Na verdade, não temos motivos para temer ou nos deixar enganar pelas mentiras do diabo. O Espírito Santo é maior e vive e trabalha em nossas vidas, nos capacitando para detectar e vencer todos os demônios que estão diante de nós. Você não é apenas um espectador neste conflito cósmico. Você é um guerreiro armado com a verdade. O amor estala de tensão. Um testemunho da batalha invisível travada diariamente ao nosso redor. Os demônios, esses antigos inimigos, tecem ilusões e enganos, mas é você que detém a chave para a sua ruína. Não é sobre recitar palavras vazias, mas abraçar uma verdade viva. A Bíblia não é apenas tinta no papel. É um sopro de poder divino, uma onda de poder celestial. Quando você pronuncia essas palavras sagradas, você não está apenas falando, você está declarando guerra contra as trevas. Muitos acreditam que os demônios são invencíveis, espreitando em cada canto, esperando para atacar. Mas aqui está a diferença. Eles não são os seres todo-poderosos que alguns temem que sejam. Sua verdadeira arma? Nossa ignorância. Eles prosperam no silêncio das verdades não ditas e nas sombras das mentiras incontestadas. É mais do que apenas uma sequência de palavras. É uma prova da vitória final já reivindicada. Considere o versículo de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Um farol de esperança e força. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Simples, mas profunda. Essa é uma declaração de fidelidade a Deus e uma rebelião contra as trevas. Não é sobre colocar medo, mas despertar coragem e compreender que, embora o reino espiritual seja real, a vitória que nos foi prometida também é. Cada palavra da Bíblia que você fala é uma luz que atravessa as trevas, um lembrete para as forças do mal de que seu fim já está escrito. Mas por que não ouvimos mais sobre isso? Por que essa verdade poderosa não está nos lábios de todos os cristãos? A resposta é tão antiga quanto o próprio tempo.
medo e complacência. Mas você, alma corajosa, pode mudar essa narrativa. Ao trazer esse conhecimento à luz, você não está apenas se defendendo. Você está recuperando um terreno há muito perdido. Visualize o impacto. Cada palavra que você fala não ecoa apenas no reino físico, mas ressoa no espiritual, enviando tremores de terror pelas fileiras do inimigo. Sua voz se torna um grito de guerra, um farol para os outros perdidos na névoa do medo e da dúvida. Este não é um aviso sombrio, é um convite à aventura. É um chamado para explorar as profundezas do poder divino e testemunhar em primeira mão o desmoronamento das fortalezas do inimigo. É uma jornada do medo à liberdade, da ignorância à iluminação. Ao permanecer firme, vestido com a armadura da palavra de Deus, lembre-se disto: você não está sozinho. Você faz parte de uma linha ininterrupta de guerreiros, cada um ecoando a mesma verdade triunfante através dos tempos. Os demônios temem esse conhecimento, pois ele significa a sua ruína. Portanto, assuma este manto com o coração leve e uma determinação firme. Mergulhe nas Escrituras com espírito de descoberta e desafio. Procure os versículos que ressoam em sua alma, que te capacitam e te encorajam a defender sua posição. Tenha como missão descobrir essas joias escondidas, compartilhá-las, vivê-las. Isto é mais do que apenas saber um versículo. É incorporar uma verdade e transformar sua vida em um testemunho do poder que está na palavra de Deus. Então dê um passo à frente. Fale e observe enquanto as sombras fogem diante da luz que você carrega dentro de você. Este é o momento, o seu chamado, o grito de guerra. É uma ação com Deus que coloca o diabo em fuga. Imagine um valentão que te ameaça até que você se levante, apoiado pela autoridade máxima. Isso é o que acontece quando você se alinha ao ritmo do céu. Submissão não tem a ver com fraqueza, e sim com a fonte de toda força. É a escolha de caminhar humildemente sob a mão poderosa de Deus, onde o favor flui como um rio. É compreender que a nossa respiração e o nosso batimento cardíaco são uma dádiva daquele que criou o universo. Cada noite de descanso, cada novo amanhecer, é uma prova do seu poder sustentador. Em nossa rendição encontramos força para permanecermos firmes. Agora vamos inverter o texto. Resistir ao diabo não é um desejo passivo, é um grito de guerra ativo. É reconhecer as formas sorrateiras com que ele tenta se infiltrar em nossos pensamentos e decisões, visando nos afastar do nosso destino divino. Mas aqui está o problema. Quando estamos totalmente sintonizados na frequência de Deus, o engano do diabo se dissolve. Ele não tem controle, nem reivindicação, nem poder. Como uma sombra dissipada pela luz, ele tem que fugir. Este não é um conto de fadas. É a realidade crua da guerra espiritual. O diabo quer que você seja ignorante, isolado e intimidado. Mas conhecimento é poder, e esse poder é seu. É a revelação de que quando está sob a autoridade de Deus, você supera as armadilhas do diabo. Você não está apenas sobrevivendo, você está prosperando. Um vencedor pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho. Então, qual é o plano? É simples, mas profundo. Primeiro passo: caia nos braços da graça. Reconheça a sua necessidade de Deus, aquele que conhece o seu fim desde o início. Segundo passo: enfrente o diabo com a autoridade do céu apoiando você. Tenha a confiança silenciosa que advém de saber quem você é e a quem você pertence. Nesta jornada, lembre-se, o campo de batalha é muitas vezes a mente. Proteja ela ferozmente com a verdade, com o amor e com a palavra que é uma lâmpada para os seus pés. Seja todo pensamento levado cativo e tornado obediente a Cristo. Suas palavras têm poder, sua fé tem substância e seu Deus tem um histórico invicto.
Na grande tapeçaria da eternidade, cada fio, cada um de vocês é vital. Você não é um espectador, você é um participante da maior história já contada. A vitória já está conquistada, mas as batalhas diárias ainda precisam da sua coragem, da sua fé, do seu sim a Deus. Então, ao entrar na luta, lembre-se do versículo que ecoa através dos tempos, um farol de esperança e uma declaração de vitória. Tiago 4, versículo 7 não é apenas um versículo. É o seu grito de guerra. É o lembrete de que no reino de Deus, o oprimido reina supremo. E Jesus, aquele que venceu o pecado e a morte, está lutando por você. Deixe este ser o seu hino, o seu grito de guerra. Ao se submeter a Deus e resistir ao diabo, observe enquanto o inimigo se dispersa. Enquanto a liberdade canta e enquanto você caminha na vida abundante destinada a você. Vamos refletir um pouco sobre os 7 filhos de um homem chamado Seva, de Atos 19. Eles pensaram que poderiam imitar o poder de Paulo sem entender que sua força vinha de uma vida entregue a Deus. O fracasso deles foi um lembrete claro de que a autoridade sobre os demônios não significa saber as palavras certas, é sobre viver a vida da maneira correta. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 19 não é apenas um versículo. É um mandamento divino, um decreto celestial que, quando proferido com fé, põe os céus em movimento e os demônios em fuga. Enquanto algumas almas foram levadas para a eternidade na noite passada, você recebeu outro dia, uma outra chance de fazer da sua vida um testemunho do poder de Deus. O maior engano do diabo foi convencer Eva de que ela não precisava seguir a ordem de Deus. Ele teme a sua obediência porque é a arma que o torna impotente. A sua submissão a Deus não é apenas um ato de devoção. É um ato de guerra contra as forças que buscam a sua queda. Imagine que você está segurando uma espada, não uma qualquer, mas uma espada forjada em fogo divino, gravada com palavras de vida e esperança. Esta não é uma história de guerreiros antigos, é sobre você armado com um versículo que os demônios temem. Efésios capítulo 6, versículo 11 não apenas sugere, mas ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Agora, por que tal apelo às armas seria tão vital? Pense nas inúmeras vozes de desânimo e medo que nublam nossas mentes diariamente. Não são apenas pensamentos aleatórios, são ataques calculados de um inimigo invisível. Mas é aqui que a nossa trama se revira. Não estamos indefesos. O cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito não são meras metáforas. Tudo isso é o nosso arsenal, nossa defesa e nosso ataque em uma batalha por nossas almas. João capítulo 3, versículos 16 a 17 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Faça uma pausa e deixe que isso seja absorvido. Deus, o Criador do universo, não enviou seu Filho ao mundo para apontar o dedo ou desencadear a ira. Ele o enviou para resgatar, salvar e oferecer uma ponte de volta à esperança e à vida. Agora, imagine a consternação do diabo quando uma única alma compreende esta verdade. É como uma tocha acesa na masmorra mais escura. A maior arma do inimigo é o engano, nos convencendo de que somos indignos de amor ou que estamos além da graça. Mas no momento em que percebemos que Jesus não veio para condenar, mas para trazer vida, as correntes da culpa e do medo começam a quebrar. E aqueles momentos em que tropeçamos e caímos? Há uma voz que acusa, que nos arrasta na lama dos nossos erros. Essa não é a voz do Espírito Santo. Ele convence sim, mas nos leva ao arrependimento e à paz, não ao desespero e à desesperança.
Reconhecer essa diferença é crucial. O diabo quer que você seja algemado pela culpa, mas Deus oferece uma armadura e um caminho de volta à liberdade. Efésios capítulo 4, versículo 27 oferece uma ordem direta, porém profunda. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Simples, certo? No entanto, nestas poucas palavras reside uma estratégia, um apelo à vigilância e ao autocontrole. É um lembrete de que mesmo a menor rachadura ou o menor ponto de apoio pode ser um convite aberto para a entrada das trevas. Mas a história não termina aí. Romanos capítulo 13, versículo 14 fornece o plano para a vitória. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. É um chamado às armas para nos revestirmos do caráter e do amor de Jesus, não deixando espaço para que a carne nos desencaminhe. Ao navegar pelos desafios e batalhas da vida, lembre-se deste versículo oculto e das verdades poderosas que ele contém. Guarde seu coração. Fortaleça seu espírito e permaneça firme no conhecimento de que você é amado, redimido e mais que vencedor por meio daquele que te ama. Deixe esta mensagem ressoar não apenas como um conceito distante, mas como uma realidade viva e vibrante em sua vida. Abrace, viva e compartilhe isso, pois assim você emana uma luz que não apenas ilumina o seu caminho, mas também rompe a escuridão que te rodeia. Veja bem, o diabo tenta prender você em um ciclo de culpa e vergonha, fazendo você acreditar que é definido por seus erros e que seu valor é medido por uma lista do que fazer e do que não fazer. Mas é aí que ele está errado. Nosso valor e nossa identidade estão enraizados em algo muito maior do que nossas ações. Eles estão ancorados no amor imutável de Deus. Então, como podemos combater esse leão que nos rodeia? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, não apenas descreve o problema, mas oferece a solução. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, nosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. É um chamado às armas, um grito de guerra por vigilância. Isso não significa viver com medo, significa viver com consciência, armado com a verdade e alicerçado na fé. Imagine-se como um vigia nas muralhas, com os olhos bem abertos e o coração firme, porque sabe a verdade. O diabo pode ser astuto, mas não é páreo para um coração fortalecido pela palavra de Deus. Ele ataca os fracos, mas o que encontra em você é um espírito fortalecido pela graça e pela verdade. E é aqui que viramos a mesa. Em vez de nos encolhermos de medo, vamos dar um passo de fé. Sejamos uma comunidade que apoia uns aos outros, compartilhando nossas lutas. Vamos lembrar uns aos outros da verdade que nos liberta. E quando a noite parecer muito escura, quando as vozes ficarem muito altas, vamos nos apegar a esse versículo de 1 João, capítulo 1, versículo 9, e proclamá-lo com intrepidez. Vamos viver essa verdade mostrando ao mundo que não somos definidos pelo nosso passado, mas pelo futuro glorioso que Deus tem para nós. Ao encerrarmos esta jornada, convido você a se juntar a mim em movimento de esperança e liberdade. Sejamos a luz que dispersa as sombras, a voz que fala a verdade no meio das mentiras. E se esta mensagem ressoou em você, se você sentiu aquela chama de esperança, então não guarde isso só para si mesmo. Curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem.